Eu acho muito engraçado como tem muito metido a sabichão que diz por aí que terror e política não se misturam, ou pelo menos que não deveriam se misturar. E bem, foda, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos dissecar uma das histórias mais arrepiantes de todos os tempos, ou ao menos sua versão literária, que foi publicada em 1967 e continua causando arrepios até hoje. É isso aí, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre O Bebê de Rosemary do Ira Levin. Mas antes da gente preparar o enxoval para essa criaturinha dos infernos, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Escritor, dramaturgo e compositor. O Ira Levin foi um autor muito influente dos Estados Unidos. Nascido em 1929 na cidade de Nova York, ele logo se apaixonou pelo poder das palavras e começou sua carreira como roteirista de televisão e de rádio. Isso aos poucos foi colocando ele cada vez mais para dentro do mercado literário e ele sempre teve uma veia muito interessante para o horror e para a crítica social a respeito dos papéis de gênero na nossa sociedade. Entre as obras mais influentes e mais marcantes dele, a gente também pode citar o livro The Boys from Brazil e também The Stepford Wives, que virou aquele filme lá de 2004 com a Nicole Kidman. Eis que em 1967 ele surge com uma bomba na literatura americana. Rosemary's Baby, que é o título original do livro, inclusive bem próximo da tradução brasileira, vai contar a história de uma mulher que se muda com seu marido para um dos apartamentos mais disputados de Nova York. Aos poucos, a mulher vai se enturmando com a nova vizinhança e descobre a hospitalidade dos Castevetes, que são os vizinhos mais velhos dela e que costumam dar umas festas estranhas com gente esquisita, mas que também são muito cordiais e muito atenciosos. O marido da Rosemary é um cara chamado Guy, o que, se a gente parar para pensar um pouco, é levemente irônico, e ele é um ator de teatro e da televisão que ainda está esperando encontrar seu grande hit, o projeto que vai fazer ele ser mundialmente reconhecido. Eis que um dia a Rosemary e o Guy acabam indo para um jantar na casa dos Castevetes e quando eles voltam, a relação deles muda um pouco. O Guy consegue finalmente um projeto de peso e ele passa a ser um pouco mais atencioso com a esposa. E inclusive ele fica disposto a realizar o grande sonho da vida dela, que é ter filhos. Eles seguem à risca o cronograma de fertilidade da Rosemary até o dia em que ela acaba dormindo e tendo um sonho bem estranho, onde ela é basicamente violentada pelo demônio. E esse momento tem um grande impacto emocional na vida da Rosemary, principalmente porque quando ela acorda, o marido diz que aproveitou a oportunidade para engravidá-la. Sim, mesmo ela dormindo. Ou seja, basicamente, ele confessou um estupro. Finalmente, a Rosemary fica grávida, só que o que parecia ser um presente divino acaba se tornando uma conspiração diabólica. Porque aos poucos ela vai sentindo, ela vai achando que o marido dela está em conluio com os Castevetes, os vizinhos mais velhos, para que eles possam, depois que ela gestar, roubar o bebê dela e oferecer para o demônio. Só que a verdade é um pouquinho mais assustadora que isso. E sim, se parece que a trama do livro é muito idêntica à do filme de 1968 que foi dirigido pelo Roman Polanski, é porque as duas versões são quase iguais. Só que hoje a gente só vai comentar um pouco sobre o livro. A adaptação fica para outro dia, mas eu prometo que vai ser em breve. Pois bem, recentemente a Darkside lançou essa edição aqui de O Bebê de Rosemary no Brasil, com essa capa que é muito parecida com o pôster do filme e alguns brindes especiais, inclusive o próprio ultrassom do Bebê de Rosemary. E eu li recentemente, foi uma experiência muito interessante, só que bem, foda, né? Mas calma, calma, isso não é uma crítica ao Bebê de Rosemary. Na verdade, esse foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido esse ano.
Mas ao mesmo tempo ele me assustou muito, ele me deixou completamente aterrorizado, porque foi um livro publicado na década de 60 nos Estados Unidos e que surpreendentemente continua muito atual e lembra muita coisa que a gente vive hoje em dia. E eu nem tô falando do demônio porque, sinceramente, é a parte menos apavorante dessa história toda. Como eu disse anteriormente, o Ira Levin sempre foi um cara que prestou muita atenção aos papéis de gênero na nossa sociedade e também a como a gente é organizado em termos de poder, como as nossas relações elas derivam do poder. E diga-se de passagem, um poder que é sobretudo patriarcal. Em Stepford Wives, que ele lançou lá em 1972, o Ira Levin faz uma espécie de sátira aos subúrbios norte-americanos e principalmente aos habitantes mais pitorescos desses lugares, que são as esposas perfeitas. Elas estão sempre dispostas a servir aos maridos e não têm muita agência própria. Só que tem um twist aí no meio e eu não quero falar muito para não dar spoiler. Foi uma obra seminal, teve duas adaptações para o cinema, inclusive um filme de 1975 que veio bem antes daquele lá com a Nicole Kidman, mas não só isso. Esse livro acabou influenciando muitas obras distintas, como é o caso de Corra, o filme do Jordan Peele, a série Desperate Housewives e também o reality show brasileiro Mulheres Ricas. E eu sei, esse vídeo não é sobre Stepford Wives, obviamente, mas eu acho meio impossível falar de O Bebê de Rosemary sem tocar nessa veia crítica do Ira Levin ao machismo que está enraizado na cultura ocidental. Isso tudo porque, mais do que ser um lembrete sobre como a maternidade é assustadora, O Bebê de Rosemary é, em essência, a história de uma mulher que perde o controle do seu próprio corpo, vê sua vida sendo transformada em um fantoche para forças que estão muito além da sua compreensão, enquanto ela se torna basicamente um veículo para parir o anticristo. E eu não sei vocês, mas assim, tirando a parte do anticristo, essa história não está muito distante da nossa realidade. A questão toda é que eu terminei de ler O Bebê de Rosemary alguns dias atrás, eu acho que faz um pouquinho mais de uma semana. E foi uma experiência muito interessante, eu gostei muito do livro e terminei com aquele sentimento de nossa, esse cara é realmente um ótimo escritor. Eu adorei como ele cria essa narrativa de ficção. Só que aí a gente acorda, a gente abre o noticiário, a gente vê o Twitter, e a realidade é muito mais assustadora do que a gente encontra num livro. E eu sei que muita gente gosta de analisar o Bebê de Rosemary pela perspectiva da maternidade monstruosa. Aliás, eu acho um ponto muito válido, eu acho muito interessante. Mas pelo menos para mim, essa história bate de um jeito diferente, porque ela vai falar sobre essa mulher que não pode tomar decisões sobre seu próprio corpo, porque outras pessoas estão fazendo isso por ela. Desde o começo do livro, a gente vai tendo uma sensação cada vez mais constante de que a vida da Rosemary não pertence a ela. Mesmo antes dos vizinhos, velhinhos, satanistas aparecerem, a gente passa um pouco pelo relacionamento da Rosemary com o Guy e é meio estranho e assustador perceber como que ela se tornou uma posse dele. O tempo todo o livro está ali nos convidando a entrar dentro da mente da personagem e é um pouco estarrecedor perceber como ela sofreu quase que uma lavagem cerebral. Ela acredita que ela precisa fazer tudo o que o Guy manda, ela precisa ser completamente submissa a ele, ela precisa se entregar de corpo e alma a ele, e ai dela se sair um pouquinho da linha. E é claro que quando os Castevetes aparecem, isso vai ficando um pouco mais nítido na forma como o Guy começa a tratar ela, até a famigerada cena de estupro. E diga-se de passagem, essa cena é tão pesada e tão assustadora quanto no filme, porque assim como na adaptação, ela começa como esse sonho bonito da Rosemary, que aos poucos vai ganhando um clima, uma atmosfera de pesadelo. E essa cena, aliás, tem uma conotação ainda mais assustadora se a gente para pensar que a Rosemary, na verdade, estava sendo violentada pelo demônio, que conseguiu o consentimento não da própria Rosemary, mas sim do marido dela. Só que é bem curioso como essa violência em específico, esse abuso sexual, parece ser, na verdade, uma coroação
de várias microagressões que ela sofre constantemente do Guy. Por exemplo, de início ela fica se lamentando, dizendo que não pode ter um filho porque isso atrapalharia a carreira do marido, e mesmo depois, quando ela já está grávida, a gente percebe que até mesmo o nome dessa criança é motivo de dúvida para ela, porque ela precisa necessariamente escolher um nome que agrade ao marido. O tempo inteiro, o Ira Levin está nos mostrando como a Rosemary ela não tem agência, ela não tem direito a cuidar da própria vida. Toda vez que ela tenta se manifestar, que ela tenta mostrar a autoridade dela sobre o próprio corpo ou sobre a própria vivência dela, sempre tem algum personagem que chega ali para meio que botar ela de volta num lugar de submissão. E ela tem que aguentar isso calada. Quanto aos Castevetes em si, para mim, eles representam o controle de outra forma. Eles não são só os vizinhos fuxiqueiros que estão ali querendo saber o que a Rosemary faz no dia a dia. Na verdade, eles ativamente tentam controlar cada esfera possível da vida da Rosemary. A Minnie, por exemplo, que é a mulher do casal, está sempre preparando umas comidas estranhas, uns sucos, e levando para Rosemary, obrigando ela a consumir. E é claro que dentro do contexto do livro, eles meio que estão se preparando para a chegada do Anticristo, o filho de Satã. E eu acho muito interessante como a história consegue criar uma mitologia própria para esses personagens. Por exemplo, o Roman é filho de um grande feiticeiro que morava naquele prédio e que tem algumas histórias cabulosas espalhadas aí na mídia. E numa análise um pouco mais ampla, eles meio que representam uma instituição que quer tomar conta das ações da Rosemary, quer decidir por ela, mesmo sem necessariamente serem próximos a ela. E guarda essa informação aí que ela vai servir um pouco mais tarde. E o pior de tudo é que quando o livro começa, a gente descobre que eles moram com uma mulher que está sendo preparada para fazer exatamente o que a Rosemary acaba fazendo depois. Ela se chama Terry D'Onofrio e ela se torna uma amiga da Rosemary e as duas compartilham segredos, parecem ser confidentes e tudo mais, só que ela logo se suicida de uma forma meio misteriosa. Então o que a gente tem aqui é basicamente uma cultura, é algo maior. Porque não é só a vida da Rosemary que está sendo ameaçada, mas também a de outras mulheres. Beleza, no final a gente sabe que é a Rosemary que dá luz a esse bebê, só que a gente não consegue compreender, a gente não tem a informação de quantas mulheres também foram preparadas para fazer exatamente aquilo e qual que foi o destino delas. Aliás, eu acho muito interessante como não só os Castevetes, mas todos os amigos satanistas deles são representados como pessoas idosas. Idosas e brancas, diga-se de passagem. E sei lá, eu não estou dizendo exatamente que o Ira Levin pensou tintim por tintim nisso que eu vou falar agora. Mas para mim, soa como um comentário intencional ou não sobre as instituições que governam a nossa sociedade através das leis e do capital, e que quase sempre são dominadas por homens brancos e velhos. E é claro, eu sei que aqui a gente tem uma grande variedade de mulheres que fazem parte desse coven de adoradores do diabo, como por exemplo a Minnie e a Laura Louise. Só que é isso, eu não tenho todas as respostas, eu não vou fingir que eu tenho, mas ao mesmo tempo não é como se no mundo real mulheres, principalmente brancas, estivessem fora dessa rede de poder. Uma outra coisa que me chama bastante atenção aqui é a figura do Dr. Abraham Saperstein, que é basicamente o obstetra que cuida da Rosemary durante todo o processo de gestação. E é curioso porque, inicialmente, a Rosemary vai buscar tratamento com outro obstetra, que é o Dr. Hill. Acontece que, assim que descobrem sobre a gravidez, os Castevetes vão lá e fazem uma ligação para um amigo deles, que é muito bom, é muito reconhecido, é muito famoso, e que é o Dr. Saperstein. E na hora ele se prontifica para cuidar dessa mulher e do bebê dela, só que ao mesmo tempo a gente já sabe desde o início que ele tá em conluio com esse plano diabólico. Aliás, saber não, a gente suspeita porque saber mesmo a gente só sabe lá pro final. E uma coisa que não sai da minha cabeça é como, mesmo ele sendo médico, o Saperstein acaba fazendo um gaslight fudido com a Rosemary. Ele não quer que ela leia livros sobre gravidez, ele não quer que ela procure outras mulheres para se informar mais sobre o processo,
ele não quer nem que ela tenha ajuda das próprias amigas. É de fato uma tática de isolamento, para deixar ela alienada e alheia a tudo que existe no mundo. O tempo todo, durante a gestação, a Rosemary começa a sentir dores terríveis, que deixam ela muito mal, que fazem com que ela não consiga dormir. E toda vez que ela vai procurar o Saperstein, ele tá lá dizendo: Ah, mas isso é bobagem da sua cabeça, logo logo vai passar, você vai ver. Só que nunca passa. E a Rosemary vai ficando cada vez mais frustrada com isso, enquanto o Saperstein tá lá, tipo, o bebê vai nascer logo logo e é isso que importa. E é estranho, mas também um pouco revelador perceber como esse cara, que é um médico, ou seja, um agente de saúde, tá conspirando do lado dos dois núcleos que governam a vida da Rosemary, que é justamente o Guy, o marido dela, e também os Castevetes, esses vizinhos mais velhos e satanistas. Eu não sei o que vocês acham disso, mas para mim soa muito crítico a essas instituições que servem a poderes maiores e que decidem o que fazer ou não com corpos, com vidas alheias que não são deles. Agora, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui a minha análise dessa história, dizer o que eu acho dela, e não precisa concordar não, tá? Se quiser discordar, deixa aí nos comentários, só por favor seja respeitoso, porque eu não sou obrigado a ficar lendo hate também. Existe uma carta no tarô que eu gosto muito, que é o Diabo. E diferente do que os filmes de terror fizeram você acreditar, essa não é necessariamente uma carta sobre o diabo cristão, ou sei lá, possessão demoníaca. Na verdade, é uma carta sobre coisas que nos aprisionam, sobre prisões mentais. Então, ideias, vícios, às vezes relacionamentos, coisas que fazem com que a gente perca o controle sobre nós, sobre as nossas próprias ações, as atitudes e também sobre o nosso corpo. E na forma como eu observo, pelo menos, o diabo de O Bebê de Rosemary não é só o filho dela ou então o pai dessa criança. Esses meio que são os diabos menores, porque os verdadeiros diabos, aqueles com D maiúsculo, assim como a carta do tarô, estão mais bem representados pelo Guy, pelos Castevetes e também pelo Dr. Saperstein. De um lado, e o mais óbvio de todos, o Guy representa o casamento enquanto instituição. Essa ideia que foi feita para aprisionar mulheres e fazer delas fábricas de filhos para reproduzir, dar continuidade à espécie ou qualquer merda desse tipo. Já o Saperstein, por outro lado, ele representa um problema maior. Ele não é só um agente de saúde. Pelo menos não no contexto dessa história. Ele era para ser o apoio dessa mulher, a figura em quem ela confiava. Só que ele acaba traindo ela em prol de benefícios fáceis. Então, para mim, mais até mesmo do que o Guy, ele é o verdadeiro Judas dessa história, porque ele está ali representando o Estado, as agências, as autoridades, todas as estruturas de poder que deviam ser uma base sólida para Rosemary, que deviam proteger e apoiar ela, seja através de leis, de direitos, mas que traem ela quando é mais necessário. E no centro de tudo isso estão os Castevetes. E lembra lá quando eu falei que eles meio que pareciam ser uma instituição que queria controlar a Rosemary mesmo sem ser próximo a ela? Pois bem, vamos aqui. Na minha visão, é claro, o que o Ira Levin faz aqui é quase como uma crítica ao domínio da igreja nas esferas públicas e privadas. E é óbvio que tem uma certa dose de ironia nisso tudo, porque afinal de contas eles são adoradores do diabo. Só que se a gente para analisar mais profundamente, eles basicamente estão controlando uma mulher sem o consentimento dela, baseado única e exclusivamente na fé deles. Se esse livro tivesse sido escrito hoje e tivesse o aborto como um dos temas centrais, eu não duvidaria que a Rosemary tentasse interromper essa gravidez depois de sofrer tanta dor e tanto problema que esse bebê causa na vida dela. Só que eu duvido menos ainda que os Castevetes não estariam lá para dizer que ela não poderia fazer isso porque é um ataque à fé deles. Vocês estão entendendo como esse livro tem uma conexão muito próxima com a realidade que a gente vive hoje? Beleza, exclui o satanismo, exclui o bebê diabo do ABC, exclui todas as paranoias da Rosemary.
E no centro disso, a gente ainda tem a história de uma mulher que é feita de refém pelo casamento e por pessoas que nem sequer são da família dela. E só pra deixar claro, beleza, eu sei que essa é uma interpretação minha e muita gente pode não concordar. Se você quiser continuar achando que é uma história de pânico satânico, antes mesmo do surto de pânico satânico, tá tudo bem, não tem problema. Só que eu, como produtor de conteúdo sobre terror, eu acho que é muito mais interessante a gente analisar o gênero pelas proximidades que ele traz com a nossa realidade. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 25 de junho, só que essa semana, mais precisamente na terça-feira, eu fiquei completamente horrorizado porque eu acordei, eu peguei meu celular, eu abri o Twitter e eu me deparei com uma matéria da Intercept com o título Juíza induz criança estuprada a desistir do aborto legal. Basicamente, uma juíza aí de Santa Catarina foi exposta na internet porque ela teria, durante uma audiência, induzido uma criança de 11 anos a desistir de um aborto, e o aborto era de um feto que era fruto de estupro. E é curioso porque, de acordo com a justiça brasileira, o aborto ele é legalizado em dois casos. Você pode retirar um feto se ele for fruto de um estupro ou de uma relação violenta, e você também pode retirar um feto se ele coloca em risco a vida da gestante. E é curioso porque, nesse caso específico, essas duas coisas são pertinentes. Só que ainda assim, a gente teve uma juíza induzindo uma criança a desistir desse aborto, mesmo ele sendo fruto de estupro e colocando a vida dessa criança de 11 anos em risco. Sei que tá parecendo meio redundante aqui, tá parecendo que eu só tô repetindo a mesma coisa, mas eu tô testando para ver se desenhando dá para entender o como isso é asqueroso e desumano em tantos níveis que não dá nem pra gente começar a contar. E é ainda pior quando a gente para pensar que todas as instituições da sociedade são coniventes com esse tipo de monstruosidade. É claro, a gente está falando de uma criança de 11 anos, então eu acho que o casamento se exclui dessa história, mas a igreja e o Estado têm sim uma parcela de culpa. E não pensem que é só no Brasil não, porque assim, a gente está fudido, mas o mundo todo está fudido igual. Porque essa semana também nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal deles lá decidiu derrubar completamente o direito constitucional ao aborto. Basicamente, eles estão dizendo ali que, tem 50 estados aqui nessa jossa e cada um deles vai ter que decidir se o aborto é legalizado ou não. E spoiler, a maior parte desses estados acha que não é legal não, eles proíbem. E a Rosemary, para mim, acabou se tornando uma personagem muito mais complexa, muito mais profunda, depois que eu terminei de ler o livro e passei a pensar nela como uma alegoria, como uma metáfora para todas as violências que mulheres sofrem e todos os direitos que são negados a elas. Mesmo quando isso está previsto na lei, mas quando é necessário, eita, não vai rolar. Enfim, eu queria muito trazer aqui uma solução utópica para dizer que, nossa, a gente ainda tem esperança. Nossa, vai tudo ficar melhor. A gente finalmente vai conseguir derrotar todos os nossos problemas e o horror, o verdadeiro horror, vai ficar reservado só para as narrativas de ficção, tipo o Bebê de Rosemary. Eu queria chegar aqui dando alguma alternativa para vocês que fosse a gente não ter que externalizar todo o nosso ódio, toda a nossa raiva, quebrar tudo, queimar tudo e sentar na pilha das cinzas esperando que a próxima sociedade que for resultante disso seja um pouquinho melhor que a nossa. Só que eu não tenho essa resposta. Eu realmente não tenho. O que eu posso dizer, e eu acho que talvez dê um alívio pra gente de alguma forma, é: gente, votem certo. E lembrem-se de que não é só um presidente que faz um governo, é toda uma estrutura. Então não adianta só você votar num presidente que concorda com todas as suas pautas e não votar em outros representantes que também estão alinhados com isso. Não sei se deu para entender, mas eu espero que dê. E uma outra coisa, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que esse caso combina muito com a história do Bebê de Rosemary, mas eu sou um homem.
Eu sou um homem cisgênero branco. Posso ser bicha? Posso ser bicha, mas não deixa de ser todas essas coisas que têm seu cargo de privilégio. Então, por favor, escutem mulheres, escutem sobre a dor delas, escutem sobre a vivência delas e vamos tentar chegar num ponto da nossa sociedade onde a gente não acha que o homem é superior à mulher e a mulher tem que ser submissa a tudo que o homem diz, manda e faz. Bem, o vídeo de hoje foi pesado, como deu pra ver, mas eu acho que um dos principais motivos que me fez criar esse canal e que me faz continuar investindo nele é justamente traçar todos os paralelos que o horror tem com a nossa vivência cotidiana. O gênero como um todo é uma espécie de resposta a todos os medos e anseios que a gente tem aqui mesmo, no plano material. Inicialmente, eu estava com outra ideia para falar desse livro, até porque eu genuinamente gostei muito dele, eu queria dissecar um pouco mais a obra, mas depois de tanta avalanche de merda nas notícias e você abre o Twitter e tem vontade de morrer, eu senti que eu precisava puxar um pouco desse tema para externalizar o meu ódio e também para falar um pouco dos paralelos que uma obra de ficção escrita na década de 60 ainda tem com a nossa realidade. Fica aqui a minha recomendação: leiam O Bebê de Rosemary, se divirtam, se assustem com o livro, mas também se lembrem que o horror, o verdadeiro horror, está acontecendo aqui no dia a dia. E eu não queria ficar trazendo frase pronta de Twitter, não, mas tem duas aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar e lembrar até que seja um conhecimento geral, que é o seguinte: estuprador não é pai e criança não é mãe. Enfim, em breve eu volto aqui para falar um pouco mais sobre o filme de O Bebê de Rosemary, mas enquanto isso não acontece, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do livro, quais que são as opiniões de vocês e quais que são também as análises. Seria muito bacana a gente desenvolver um pouco mais um papo sobre esse assunto. E se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, mas também, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar o Fita Maldita com seus amigos para a gente expandir um pouco mais essa nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu vou deixar para falar disso com um pouco mais de atenção lá no vídeo que eu vou fazer sobre o filme, que está vindo aí em breve, mas depois de terminar de ler O Bebê de Rosemary, eu acho que o que mais me deixou encabulado, o que mais fez eu perceber a ironia do universo, é notar que esse livro, O Bebê de Rosemary, foi adaptado pelo Roman Polanski. É, aquele Roman Polanski que vocês já ouviram falar por aí. Foda, né?